Você não nasceu para ser feliz. Olha só, você casou e não deu certo. Você entrou num segundo relacionamento e também não deu certo. Você acha mesmo que você ainda vai ser feliz? Essa era a voz que eu escutava o tempo todo. Fala, conversadas lindas do meu coração. Esse é o primeiro vídeo do canal e como primeiro vídeo eu quis trazer para vocês em detalhes um pouco da minha história e do meu testemunho de vida. Eu já contei esse testemunho lá no 6 em 1 Drive-In, mas eu quis contar ele novamente com mais detalhes, com mais calma. Lá o tempo estava um pouquinho limitado, então eu quis trazer de novo para vocês com mais detalhes. Já vou avisando que se eu chorar, não é nenhum choro de tristeza, é só mesmo de gratidão a Deus por tudo que Ele fez por mim e pela minha história, tá? Então vamos começar. Meu nome é Rai, eu sou de Divino das Laranjeiras, fica a 70 quilômetros daqui de Governador Valadares. Eu nasci lá, fui criada lá, fui criada até os 5 anos pela minha avó materna. E aí depois de 5 anos eu fui morar com a minha mãe. Até 5 anos eu não tinha referência nenhuma paterna, não sabia quem era meu pai. Com 5 anos de idade, o meu pai, padrasto, que conheceu minha mãe, eles se casaram e ele me registrou como filha dele. Então na minha certidão tem o sobrenome dele. E eu fui morar com eles, mas a minha referência todinha, de 1 ano até 5, é com a minha avó. Fui criada por ela, então as lembranças, memórias que eu tenho de criança são com ela. E aí eu fui morar com eles. Eu iniciei a minha vida de trabalho muito cedo mesmo. Só para trazer um contexto para vocês em relação à paternidade, eu cresci escutando da minha mãe que o meu pai biológico, como toda criança e adolescente quer saber a história, quando eu entendi assim, de fato, que era um padrasto e que não era meu pai, eu queria entender por que meu pai não me quis. E a minha mãe fez, na época, achando que estava fazendo certo, ela me contou da seguinte forma. Ela falou, olha, o seu pai, ele não te quis, ele mandou que eu te abortasse, ele mandou eu te matar. E ela falou também que ela tentou matar quando ela descobriu que eu era uma menina e não um menino como ela esperava. Então ela falou que tomou diversas garrafadas, que na época se faziam, para tentar me matar. E ela não conseguiu. Claro, porque Deus tinha planos para a minha vida e a palavra fala que antes que você nascesse ou antes que eu nascesse, que Ele já te conhecia, Então, Deus já tinha planos para a minha vida. Então, por mais que ela tentou e por mais que o meu pai biológico, segundo ela, tivesse mandado realizar esse aborto não aconteceu. E aqui estou. E aí, gente, eu fui morar, com eles, iniciei a minha vida aí de trabalho muito cedo. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 11 anos de idade. 11 para 12 anos, como babá, e de babá fui empregada doméstica. Eu trabalhei como empregada doméstica em quase todas as casas de Divino das Laranjeiras. Já trabalhei para uma pessoa para ganhar R$1 por dia, para no final do mês a pessoa me pagar R$30, acreditem. E eu tenho muito orgulho de falar disso, muito orgulho mesmo, porque tudo que eu passei me tornou ser quem eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje. Antes de mais nada, eu quero que você saiba, você que está aí me assistindo, que a minha história ela foi marcada por rejeição. Eu fui rejeitada pelo meu pai biológico, o meu relacionamento com a minha mãe nunca foi bom. Só para trazer o contexto, o meu relacionamento com a minha mãe hoje, a gente está em uma fase de construção. Então a gente está construindo esse relacionamento. Era muito difícil. Eu e minha mãe, era muito difícil o nosso relacionamento. E não porque minha mãe ela era uma pessoa ruim, sabe? Hoje eu vejo dessa forma, porque foi o que ela teve. Então o que ela teve, ela me entregou. E era muito dolorido. Eu tive uma infância e uma adolescência muito dolorida. A minha mãe me chamava pelos nomes mais absurdos aí que vocês pensarem. Eu me lembro uma vez que eu tinha um caderno que eu escrevia algumas coisas. E um dia eu não tinha feito nada, eu cheguei do trabalho, eu trabalhava o dia todo. E ela começou a xingar. E ela falou, você é uma vagabunda, você nunca vai ser nada, enfim, essas palavras. Quando eu fiz 15 anos, eu tomei, a minha vizinha até chegou a falar um dia, a gente lembrando agora, quando eu fiz 15 anos, eu tomei uma baita surra de presente, sabe? E eu também não tinha feito nada, eu não sei porquê, que não sei se era o fato dela não ter imaginado que seria uma menina, e que sim, que seria um outro menino, porque ela já tinha um menino, que as brigas eram constantes,
E aí foi marcado rejeição pro lado paterno. Eu cresci escutando da minha mãe que meu pai não me queria. Então isso me marcou muito. Uma criança, ela não tem a maturidade de compreender e entender o que você coloca. Então se você é mãe aí, está me assistindo, e se por acaso o pai dessa criança não quer, não dê esse significado na cabeça da criança, sabe? Não conte para essa criança que o pai dela não a quer. Não conte para essa criança que o pai dela pediu para você abortar ele. Porque isso para você tem um sentido na cabeça de uma criança que não tem maturidade nenhuma. Marca muito, assim como marcou muito a minha vida. E eu cresci me questionando por que ele não me queria. E eu cresci ouvindo mentiras que Satanás contava a meu respeito. Sobre você nunca vai ser feliz, você é uma rejeitada, o seu pai não te quis, seu pai mandou te matar. Então a rejeição, quando ela vem, depois eu quero fazer um vídeo falando sobre isso para vocês, só sobre rejeição, explicando melhor sobre rejeição, porque hoje eu tenho propriedade para falar disso. E num outro vídeo eu trago, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, eu quero falar sobre rejeição. Mas Satanás, ele trabalha de uma forma com muita audácia na questão da rejeição. Então ela vai desde o ventre. Então eu fui rejeitada desde o ventre da minha mãe. Ela não queria, tentou abortar, ela tentou matar, então isso já estava marcando uma rejeição na minha vida. E eu cresci assim. E aí eu comecei a namorar, eu tinha 17 anos de idade. Eu comecei a namorar com um rapaz. E a gente namorou por 3 anos. E como a minha vida na minha casa não era fácil, eu vivia um inferno dentro de casa, era muito difícil mesmo. Eu praticamente obriguei essa pessoa a se casar comigo. E todas as escolhas erradas que eu fiz, principalmente essa, foi por causa da rejeição. Era uma carência muito grande, então eu praticamente falei, não, a gente vai se casar. Eu praticamente pedi ele em casamento. E eu lembro que dele falar comigo assim, poxa vida, a gente não tem casa, a gente não tem nada ainda, como que a gente vai casar? Como que a gente vai fazer? E eu falei, não, eu quero me casar, a gente vai se casar. Porque o motivo era, eu precisava sair do inferno que eu vivia. Se você é uma pessoa carente, como eu era um dia, você acha que qualquer outra coisa vai suprir essa carência, sabe? Eu achava que a minha felicidade estaria nesse casamento, que eu seria completamente feliz. Eu pensava, poxa, ufa, vou sair desse inferno que é a minha casa e vou agora de verdade, eu vou ser feliz, eu vou ter alguém que me ama de verdade e eu vou ser muito feliz. Só que não era bem assim. Eu só também para falar para vocês que eu fui criada na igreja, eu era da escola dominical, fazia parte do louvor, coreografia. E às vezes ser criado na igreja não significa que você teve esse encontro com Deus de verdade, sabe? Eu fui criada em uma igreja, mas eu não tinha um exemplo vivo dentro de casa dos meus pais, da minha mãe principalmente em relação a Deus. Então o que leva os seus filhos para Deus não é o fato de você estar levando ele para a igreja, mas é a sua vida, o seu testemunho, a maneira como você trata as pessoas e a maneira principalmente como você trata os seus filhos. Então eu não tinha isso vivo dentro de casa. Aí eu me casei. Uma parte interessante da minha história é que no dia que eu me casei, a minha mãe, ela sentou na pracinha, onde é cidade pequena, ela sentou e ela chorava muito, enquanto eu estava lá assinando o papel do casamento. E ela declarava assim, olha, ela não vai ficar casada, ela não vai ficar casada, esse casamento não vai durar. E ela declarava isso em voz alta, todo mundo escutando isso na pracinha. Eu me casei. E a carência, né, como eu disse para vocês, me fez enxergar uma felicidade onde não estava, me fez casar pelos motivos errados. A pessoa com quem eu casei era uma pessoa ótima, era uma pessoa boa, mas não era o momento e talvez não era para ser. Mas a carência me fez ver algo muito além do que realmente estava. A carência me cegou a tal ponto de topar, morar na casa da sogra, sem falar. E ele falava, olha, a gente vai ter que morar com a minha mãe. E lá tem mais pessoas, e eu, tudo bem, vai ser perfeito. Porque eu achava que qualquer lugar seria perfeito, que não fosse a minha casa. Muito bem, eu fui morar com essa minha sogra, que sempre foi um amor, sempre fez tudo para mim, era como uma mãe que me recebeu de braços abertos. Porém, nessa casa não tinha só a minha sogra, tinha os meus cunhados, tinha inclusive um cunhado um ex-cunhado meu que mora nos Estados Unidos ainda. E eu lembro perfeitamente do dia que eu, boba, né, casei com 19 anos, quase 20, cheguei com aquela
nem que é casadinho de novo vai entender. A gente ganha aqueles presentes, você fica toda empolgada. E eu cheguei com os presentes lá, toda empolgada, direto para o quarto, porque eu queria guardá-los, porque eu tinha esperança de sair de lá e de ter minha própria casa. E eu lembro perfeitamente dele falando comigo assim, não guarda, coloca tudo para usar, porque você vai ficar aqui para o resto da vida, você não vai sair daqui. E aí eu na hora fiquei muito triste com o que ele falou. Realmente eu coloquei tudo para ser usado, tudo que eu tinha foi usado, tudo que eu ganhei os presentes, né, foram usados. E eu tive, né, alguns cunhados que foram muito bons, mas também tive alguns cunhados que, de certa forma, me humilharam também nessa casa. Foi uma vida complicada, porque eu não tinha minha casa. Eu fiquei 3 anos morando com a minha sogra. Como eu disse para vocês, como eu casei pelos motivos errados, o casamento não deu certo. E lá estava eu novamente com a minha carência na bagagem, sem saber que era carência, porque até então eu não sabia de fato o que era. Achei que eu ia ser mega feliz nesse casamento, e eu não fui feliz nesse casamento. Eu fui morar com a minha sogra, que, né, quem mora com sogra aí vai entender, morei 3 anos. E um belo dia eu me separei. Eu peguei tudo que eu tinha e voltei para casa da minha mãe. Só que como eu já tinha saído de casa, eu não ia mais me acostumar, né? Lá também não era fácil. E eu voltei para Governador Valadares, para morar sozinho, para de fato seguir a minha vida sem o casamento. E a carência só me fazia ver coisas onde não tinha. A carência e a marca que a rejeição deixou na minha vida me fazia ver em várias pessoas que eu conhecia assim, que eu seria extremamente feliz. Sendo que essa felicidade eu só encontraria em Deus. E essa felicidade eu só encontraria a partir do momento que eu identificasse o meu problema, que era de fato a carência. A rejeição, ela deixa marcas muito profundas na alma, ela te deixa marcas a ponto... Bom, sobre isso eu vou fazer um outro vídeo, eu quero falar com vocês mais claramente sobre carência, sobre rejeição. Eu acho que cabe um outro vídeo para falar disso, continuando o meu testemunho. Eu me casei, né, não deu certo, me separei, e aí eu conheci uma pessoa. Nesse meio termo, eu digo assim, entre aspas, que eu caí no mundão, porque eu fui criada pela minha mãe de maneira muito controladora, sabe? Minha mãe era muito controladora, então minha mãe não permitia nem que eu dormisse, nem que eu participasse de uma festa de pijama, nada do tipo. Eu nunca participei de nada disso. Então, quando eu me separei, eu me vi livre, liberta, e eu fiz as piores escolhas da minha vida com essa liberdade, com essa vã liberdade, né? Com essa tão sonhada liberdade. E aí eu caí no mundão, entre aspas, participava de várias festinhas, ia para o churrasco, e em uma dessas festas eu conheci uma pessoa, e aí lá vai a Rai carente de novo, se apaixonar por uma pessoa. Me apaixonei por essa pessoa, a gente teve um relacionamento de 2 anos, quase 3, se eu não me engano. Aí, novamente, essa pessoa voltou para a ex dele e novamente eu fui deixada. De novo a rejeição e de novo Satanás falando, viu? Eu não te falei? Você não nasceu para ser feliz. Olha só, você casou e não deu certo. Você entrou num segundo relacionamento e também não deu certo. Você acha mesmo que você ainda vai ser feliz? Essa era a voz que eu escutava o tempo todo. A voz que marcava e que falava sempre que eu não seria feliz, que desiste disso, casamento não é para você. Mas não era a voz de Deus. 2 semanas após eu estar separada, né, ele reencontrou a ex, eles foram se casar e tudo mais. E até aí tudo bem, né? E aí eu descubro que eu estava grávida. A maneira que eu descobri a minha gestação foi muito marcante. Porque não passava pela minha cabeça que eu pudesse engravidar, eu tinha 26 anos. E aí, né, atrasou o ciclo menstrual. E eu falei, caramba, acho que eu vou fazer um exame, vamos lá ver se isso... Para tirar isso da minha cabeça, para de fato a menstruação descer, porque eu acho que eu tô mega nervosa. E é por isso, né, que ainda não desceu a minha menstruação, então deve ser isso. Eu fiz o exame e na época uma amiga minha trabalhava num laboratório. E ela pediu que eu ligasse para ela assim que eu soubesse. Que assim que ela soubesse, ela ia me ligar. E ela falou, 5 horas eu te ligo. E era 4h30.
E eu liguei para ela. E aí ela falou, olha, parabéns, você vai ser mãe. Pensa para uma pessoa que estava começando novamente a se reerguer, 2 relacionamentos muito difíceis, e lá estava eu, grávida, sem a pessoa, que a pessoa já estava indo casar com outra pessoa, sem saber o que fazer da vida. Ter a Sofia, para mim, foi muito marcante, porque eu vejo que Deus falou, peraí, deixa eu te controlar, deixa eu te dar um motivo real para a sua vida, um motivo que vai fazer você acordar todos os dias e batalhar por ele. E aí eu fiquei grávida. E aí a primeira pessoa a saber que eu estava grávida foi meu esposo, Kaiser. A gente estava falando, para vocês entenderem melhor essa história toda, o pai da Sofia biológico era muito amigo do meu esposo, né? Eles eram amigos, então eu fui trabalhar em São Paulo e eu conheci o Kaiser. E a gente se conheceu, ficou muito amigo. E a gente se falava sempre, ele conversava muito comigo. Só para também vocês entenderem que nunca rolou nada, a gente sempre se respeitou muito, graças a Deus. E aí, num belo dia, quando eu descobri que estava grávida, ele de maneira muito linda, eu já estava separada, tá? E ele também já estava separado da mulher que ele tinha. Estávamos os dois separados. E aí eu falei com ele, via Skype, eu estou grávida, realmente eu estou grávida. E aí ele falava assim, calma, vai ficar tudo bem, para que você está nervosa? Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser a minha vida agora com uma criança? Porque eu não tenho condição. Eu tinha acabado de passar no vestibular para Direito, era um sonho meu fazer Direito. E eu tinha acabado também de conseguir um emprego muito bom. E aí passou um mundo de coisas na minha cabeça. E sim, passou a ideia do aborto pela minha cabeça. E eu pensei, poxa vida, eu vou abortar essa criança. E aí ele falou, não, você não vai fazer isso. Não vai porque eu tô com você nessa. E aí ele falou que me amava, de maneira muito linda. E ele falou, olha, fica tranquila, a gente tá junto nisso e eu vou te ajudar. E eu vou assumir essa criança como minha. E antes que vocês se questionem, mas e o pai biológico não quis saber? Sim, eu contei para ele que eu estava grávida também. E no momento, ele fez as escolhas dele, que hoje eu vejo, até cheguei um dia a comentar isso com uma pessoa, que as pessoas, elas não são ruins pelas escolhas que elas fazem, São as escolhas que elas fazem no momento achando que são certas e que só o tempo, a maturidade, Cristo vai te fazer ver que as pessoas elas não são ruins por ter escolhido um outro caminho. É uma escolha que ele fez no momento que ele achou que era certo. E Deus veio reescrevendo toda a minha história. Não só me deu aí um marido, como me deu um pai da minha filha, que assumiu a Sofia desde quando a gente descobriu, eu estava de 4 semanas, então desde esse período até hoje, ele tem sido o pai que cuida, que zela por ela, que cuidou dela desde o meu ventre, que cuidou de todos os exames. Uma coisa também que marcou muito nisso tudo, nessa história toda, foi que eu fui para Divino, logo após saber a notícia, não tinha como continuar, eu liguei para a pessoa que eu ia trabalhar e informei que eu estava grávida. Falei, olha, eu estou grávida, se você quiser eu posso trabalhar. E a pessoa falou, olha, infelizmente, não vai dar para você trabalhar conosco porque você está grávida. Eu entendi perfeitamente o que a pessoa falou, voltei para Divino, desesperada, triste. Mesmo, o Kaiser dizendo que ia estar comigo, como eu era muito marcada pela rejeição, eu não conseguia entender esse amor dele por mim, não conseguia entender tudo que estava acontecendo. Então eu estava com muita dúvida. E aí chegando lá, eu fui fazer minha unha, tinha uma mulher lá dos Estados Unidos, ela morava nos Estados Unidos, e ela virou para mim e falou, olha, você está grávida, Eu falei, gente, que ninguém sabia que eu estava grávida, além do Kaiser, da minha mãe e do pai biológico. E aí eu falei, sim, eu estou grávida. Aí ela falou, mas você está muito confusa com isso tudo, mas eu quero te falar uma coisa que Deus está mandando eu te falar. E foi uma das experiências, eu chego até a arrepiar, foi uma das experiências mais lindas que eu tive com Deus, porque ninguém de fato sabia que eu estava grávida, Não tinha como essa mulher que eu nunca vi na vida saber que eu estava grávida. E ela falou assim, olha, Deus mandou eu te falar que essa pessoa que está com você, ela não é o pai biológico da sua filha, mas que ele é o pai que Deus está dando para sua filha. E que nada vai te faltar. Fica tranquila, que nada vai te faltar, nada vai faltar para sua filha, nada vai faltar para você.
E de fato Deus cumpriu essa promessa e cuidou de mim de maneira sobrenatural. Tem cuidado até hoje, cuidado da minha filha. E aí vocês, para encaixar tudo isso, para vocês entenderem, porque eu sei que vocês vão se questionar, mas e o pai biológico? Ele soube, né? Claro que ele soube. A Sofia soube, ela sabe que ela tem essa história. Como eu tinha uma história parecida, né? Eu fui deixada pelo meu pai. E eu ficava, desde que eu engravidei, eu falei, poxa vida, como que eu vou contar isso para a Sofia? Como que isso vai ser para ela? Como que isso vai ser na cabeça dela? E aí eu encontrei uma maneira muito linda, dada por Deus, né? Eu procurei ajuda psicológica, ela passou por 1 ano e meio fazendo atendimento para saber da verdade. Ela soube da verdade de uma maneira muito linda. E eu quero que depois vocês até me cobrem, eu quero mostrar para vocês, qualquer hora dessa, o livro que tem a história da vida dela, foi desenhado. Tem uma história linda de um rei que conheceu uma rainha, e a rainha já tinha uma semente na barriga, e esse rei amou a rainha com essa semente na barriga. Então, Deus reescreveu a minha história de maneira muito sobrenatural, muito linda. Uma história que era marcada por rejeição, por tristeza, por mágoa, por tudo que vocês pensarem assim, eu já passei um pouquinho. E Deus veio e reescreveu. Na hora eu não entendi por que eu estava grávida. Hoje eu entendo perfeitamente por que eu tive a Sofia. A Sofia, eu falo que ela veio como um freio, sabe? Era como se Deus falasse claramente assim, eu vou te frear aqui, chega. Isso que você está vivendo, essa história de mundo, de festas, essa vida vazia que você está levando, não é a vida que eu quero para você. Não foi para isso que eu te fiz, não foi para isso, não foi isso que eu sonhei para sua vida. E aí eu tive a Sofia hoje sabe de toda a história, é completamente diferente de mim. A história dela é marcada por amor, então ela é muito bem resolvida com essa história. O contato ela tem, né, com o pai biológico, da mesma forma eles estão construindo essa história entre também. E o que eu quero dizer para vocês disso tudo? Não permita, sabe? Não deixe que Satanás te conte essas mentiras que um dia me contou e te faça parar, te faça pensar que você não é capaz e que você não vai ser feliz um dia. Assim como Deus reescreveu toda a minha história, Ele também pode reescrever a sua história e pode te fazer muito feliz ainda. Se você, que está me vendo agora, é uma mãe solteira, que está aí se perguntando o que vai ser da sua vida, o que você vai fazer com esse bebê, entregue-se totalmente, verdadeiramente para Deus, sabe? Se declare para Deus, diga aí para o Senhor, Senhor, o Senhor me conhece e eu sei que o Senhor tem um plano que é mais perfeito do que o meu. Como a palavra do Senhor fala, que os planos dele são melhores, maiores do que os nossos planos. E não era o meu plano na época de estar grávida, né? Mas o Senhor já sabia de tudo e cuidou de cada detalhe. Para trazer também a história com o Kaiser, foi muito linda, o dia que ele disse que me amava. Porque a gente já se falava assim, né, entre amigos, eu te amo, eu amo sua vida, você é precioso. E no dia que ele falou que me amava, ele estava no México, em uma das viagens dele. E eu falei, ok, eu também te amo. Aí ele falou, não, eu te amo de uma maneira diferente, de uma maneira como um homem ama uma mulher. E a nossa história, né, para muitos pode parecer um pouco confuso, mas para mim eu vejo claramente o cuidado de Deus sobre cada detalhe. Cada detalhe da minha história tem o cuidado de Deus, sabe? Nada foi por acaso. Tudo que eu passei na minha infância, tudo que eu passei na minha adolescência, tudo que eu vivi, todos os momentos que eu não tive, tudo que me falaram sobre meu pai biológico, tudo isso me fez e me tornou a mulher que eu sou hoje. Forte, guerreira, que conta isso tudo aqui para vocês sem chorar, porque eu vejo muito cuidado de Deus com a minha vida em cada detalhe. Então, eu quero que você que está aí me assistindo também entenda que Deus tem um plano para a sua vida e aquilo que não faz sentido, porque a gente é limitado, a gente só vê até um certo ponto, que Deus ele vê muito além e a sua história ela vai ser reescrita, assim como a minha foi, Deus reescreveu toda a minha história. A minha história era marcada por rejeição e eu tive um marido, Deus me deu um marido maravilhoso, um pai maravilhoso, me deu uma família junto. O meu padrasto, gente, só para vocês entenderem, ele não foi ruim, ele foi a melhor pessoa que Deus poderia ter colocado na minha vida. Só que ele era uma pessoa que, ele não era aquele pai, tipo, sentar no colo, de falar que ama, porque não era assim também que ele foi criado.
mas Ele cuidou de mim de maneira muito linda. Por isso que eu falo com vocês que eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida e com a minha história desde o início. O que Satanás queria desde o início era que eu não nascesse. E Deus foi cuidando de cada detalhe, de cada detalhe. E o meu pai, ele é uma pessoa muito querida mesmo. Meu padrasto, pai, ele é uma pessoa muito querida. Se ele estiver vendo esse vídeo, eu te amo muito. Obrigado por tudo. Eu sabia que eu ia chorar. Obrigado por tudo, por ter cuidado de mim, por ter me amado, por ligar, por se preocupar. O meu pai, ele liga e pergunta: filha, como é que você tá? Você tá feliz? Então isso é muito lindo, isso é cuidado de Deus. Sobre o meu relacionamento hoje com os meus pais. Como eu falei com vocês, está em construção, né, com minha mãe. Que com meu pai a gente sempre teve um relacionamento bacana. Eu e minha mãe, a gente está, né, nessa construção de relacionamento. Então ela me liga, eu ligo. Às vezes eu vou em Divino lá almoçar com eles. Então está nessa fase de construção. Hoje eu quero honrar os dois, mas eu quero honrar em especial meu pai, padrasto, né? E dizer para você que eu te amo. Muito obrigado por tudo. Obrigado por ter batalhado, por ter trabalhado tanto. Meu pai sempre trabalhou muito fora, muito mesmo. Serviço muito pesado, para dar sempre o melhor pra gente. Então, muito obrigado. Obrigado por ter me dado seu nome, por ter me amado desde que você me conheceu, com 5 anos. Obrigado pelo teu carinho e pelo teu amor. Obrigado. Te amo. Deus te abençoe e fica aqui agarradinho comigo que a gente vai ter muitos vídeos por aqui, viu? Beijo, conversadas.